Boa noite a todos, eu sou Volney Martins, presidente da Socerj nesse biênio 2020-2021. Iniciamos hoje o webinar do Departamento de Doença Coronariana. Eu convido o Dr. Daniel Seta, que será o primeiro moderador aqui deste evento, que nós teremos também uma participação especial da Bayer ao final com o Dr. Renato Lopes. Daniel, por favor, boa noite, aí assuma o comando do nosso webinar. Obrigado, professor. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade dada pela Socerj, ao Departamento de Doença Arterial Coronariana, para a realização do nosso webinar. Agradecer ao grupo, esse foi um trabalho feito coletivamente. Agradecer à audiência também, aos participantes externos e ao Dr. Renato Lopes. Hoje nós vamos conversar sobre a doença coronariana crônica. Estamos saindo de um momento onde a gente basicamente só falou sobre Covid. Está todo mundo um pouco saturado desse tema e o nosso grupo entendeu que é hora de retomar as nossas discussões científicas mais amplas, assim como a gente está retomando a nossa atividade assistencial não Covid, a gente está retomando a atividade científica não Covid. E a doença coronariana crônica foi um tema de muito destaque ao longo do último ano, é um tema extremamente controverso, e no último ano nós tivemos a publicação da diretriz europeia de síndrome coronariana crônica, inclusive com uma nova nomenclatura, e a publicação do Ischemia Trial, que trouxe grande repercussão na comunidade médica. Então, a gente quis trazer esse tema. A gente sabe que determinar se há ou não indicação de revascularização miocárdica, de intervenção para revascularização na doença crônica é extremamente difícil e controverso para os cardiologistas. Então, a gente montou um webinar contendo membros de diferentes escolas em serviços que trabalham com grande volume de doença coronariana, para justamente a gente compartilhar nossas experiências frente às evidências que hoje estão aqui. Então, a gente configurou o webinar da seguinte forma: os primeiros 10 minutos, o Dr. João Petris vai introduzir o tema, falando um pouco do Ischemia Trial. Depois, Fernando Bassan vai trazer um caso do Instituto, um caso real do Instituto Nacional de Cardiologia, que podia ser perfeitamente o caso de consultório de qualquer um aqui. E nós teremos o Dr. Marcelo Rivas, meu amigo Marcelo Rivas, como debatedor clínico do caso. Dr. Bruno Ferraz, meu vice-presidente, será o outro debatedor clínico, fazendo aí um agonista e antagonista. E a gente terá ainda dois intervencionistas de peso, Bruno Marques, como cirurgião, chefe da cirurgia do Instituto Nacional de Cardiologia, e Felipe Maia, meu colega da UERJ e da pós-graduação, também chefe da hemodinâmica do Hospital Quintador, que vão ser os debatedores. E, ao final, o Dr. Renato Lopes, nosso participante internacional, professor da Duke, que participou do Ischemia Trial, teve uma coparticipação do Ischemia Trial, também vai poder participar emitindo sua opinião no caso clínico. Hoje é aniversário do João Petris, parabéns, João. Vou pedir para você um compromisso de conseguir apresentar em 10 minutos para que todos tenham a oportunidade de dar opinião e participar nesse caso. Tá bom, João? Passo a bola para você e vamos à apresentação. Todos os colegas que nos assistem. Estão me ouvindo bem? Então, né? Nós vamos falar, então, do Ischemia Trial, montado através de uma narrativa de vida. Temos questões importantes em nossa prática cardiológica. No paciente com DAC estável e angina, quando indicar a estratégia invasiva com intenção de revascularizar? Quais exames funcionais poderiam ajudar na documentação e quantificação? E isso poderia auxiliar na nossa decisão? Veja vocês, no primeiro cenário, se o nosso paciente é portador de lesão obstrutiva de tronco ou insuficiência cardíaca com disfunção grave de VE isquêmica, possui condições clínicas e anatômicas para revascularizar ou não possui condições limitantes, a conduta do cardiologista, na maioria dos casos, é indicar o procedimento e faz as considerações do maior benefício em médio e longo prazo, expondo os riscos associados e benefícios. Nós temos o cenário 2, que é o cenário de um paciente do mundo real, é um paciente
que vivenciou esse período de desenvolvimento do isquemia trial, em que ele não é portador das condições citadas, ele tem angina estável. 66 anos, tem uma ocorrência de angina quinzenal, mais frequente que no ano anterior, ele tem o score Seattle de 70, diabético, hipertenso, e a medicação plena otimizada conforme diretrizes, um do produto controlado e as metas metabólicas também já obtidas. Esse senhor ele tinha um eletro normal, tinha uma função sistólica do veia preservada, com uma hipocinesia na região anterior, e tinha uma cintilografia com 13% de isquemia. Veja vocês que, nesse momento, seguindo as diretrizes europeias, mais recentemente de revascularização 2018, ele se enquadra no paciente que tem mais de 10% de isquemia, foi então indicada a coronariografia, que verificou doença multivascular com uma direita ocluída. Nesse momento, o paciente nos pergunta, o meu tratamento vai ser com medicação ou preciso operar, colocar stent? Se decidirmos realizar o procedimento, preciso fazer agora? Qual seria o risco de optar inicialmente pelo tratamento clínico? Bem, esse paciente ele tem uma isquemia maior que 10%, que se aplica na possibilidade de uma indicação classe 1B, de indicação de revascularização, uma vez que ele não tinha uma angina crítica e que seria plausível de indicar o tratamento. Mas ele, conversando conosco, ia nos revelar uma outra face da sua vida naquele momento. A gente tem os dados dos estudos observacionais, que caracterizam o potencial de benefício para o doente que tem uma carga isquêmica maior para revascularização, e ainda existem algumas lacunas de trial. Nesse momento, ele nos orienta a não realizar o procedimento porque a filha estava grávida e ele não queria realizar um procedimento com um risco precoce qualquer que ele não queria realmente apostar. E aí, nesse momento, a condução do isquemia trial estava em curso e logo depois, em novembro de 2019, o resultado, um estudo multicêntrico capitaneado pela doutora Judith Rothman, que teve envolvimento de 37 países, 320 centros, e algumas lacunas dos estudos prévios. Né? Os estudos prévios eles não randomizaram antes do CAT, tem um impacto da evolução tecnológica tremenda que nós tivemos de alguns anos para cá, e também não foi feita uma randomização com base pré-adaptada à isquemia antes do paciente documentado. E a pergunta do estudo era, em pacientes estáveis com isquemia, pelo menos moderada no teste estresse, existe benefício de acrescentar a realização de cateterismo cardíaco mais revascularização quando aplicável ao tratamento clínico? Veja vocês que o paciente, então, para ser incluído, ele tinha que ter doença coronariana estável, 90% deles tinha angina e tinha isquemia pelo menos moderada. Eles realizavam uma angiotomografia, notadamente para afastar a lesão de tronco, e depois, a partir de uma elegibilidade, eles eram randomizados. Se ele tivesse disfunção renal, com uma creatinina entre 30 e 60, com um clearance entre 30 e 60, eles poderiam ser randomizados diretamente para a estratégia invasiva precoce, com cateterismo com intenção de revascularizar, ou uma estratégia conservadora para tratamento clínico. O desfecho primário desse estudo era o tempo para ocorrência do desfecho composto morte, infarto, hospitalização por angina estável, insuficiência cardíaca ou PCR revertida, e os desfechos secundários eram o tempo de ocorrência de morte cardiovascular ou infarto, qualidade de vida, e os outros desfechos eram mortalidade por qualquer causa ou benefício líquido do estudo. Então, senhores, esse estudo ele arrolou 8.518 pacientes no screening inicial, dos quais 3.339 foram excluídos por isquemia insuficiente ou por presença de doença não obstrutiva ou pela lesão de tronco. 5.179 pacientes, então, foram randomizados, quase 73% realizaram angiotomografia. 2.588 foram para o subgrupo de intervenção invasiva e 2.591 para o conservador. E ambos tiveram acompanhamento médio de 3,3 anos, com uma proporção de follow-up quase de 100%. Isso foi um grande marco desse estudo, esse follow-up realmente muito, muito pleno que eles tiveram. Os pacientes tinham 40% de diabetes, eles eram pacientes com fração de ejeção preservada, 90% tinha angina, e a grande maioria teve elegibilidade por exame de imagem, 25% foi feito pelo teste esforço. Vejam vocês que quase 50% tinham doença de 3 ou mais vasos e quase 90% envolvendo a descendente anterior.
E aqui o desfecho primário, né, o resultado do desfecho principal, que era o desfecho composto, nós verificamos que nos primeiros 6 meses houve um risco precoce associado à revascularização, sobretudo pela associação de infartos periprocedimento, tanto revascularização cirúrgica quanto angioplastia. E no segmento tardio, em torno de 4 anos, a curva se inverte e nós temos também em torno de 2% do aumento de infartos espontâneos que caracteriza esse evento composto no global, não significativo para as duas intervenções. Vejam, senhores, que isquemia e anatomia têm valor prognóstico. Isso eu chamo a atenção porque é um fator, às vezes, que confunde a informação do estudo, ou seja, o aspecto da severidade anatômica ou a severidade da magnitude da isquemia teve impacto prognóstico no grupo, que foi um grupo que teve desfecho, que teve maior gravidade durante o segmento do estudo. Porém, não houve uma interação entre essas características com o efeito do tratamento. Em outras palavras, os pacientes que tinham anatomia mais complexa ou que tinham mais isquemia, eles não tiveram um subgrupo discriminado para maior benefício, sobretudo a nossa expectativa que seria maior benefício da revascularização. Sendo assim, os pacientes com DAC estável, função do VEA preservadas, com documentação de isquemia moderada ou importante, a estratégia invasiva seguida de revascularização não reduziu eventos cardiovasculares maiores em comparação com o tratamento clínico. A terapia invasiva esteve associada ao aumento absoluto de infarto periprocedimento aos 6 meses e redução dos infartos espontâneos aos 4 anos. E voltando para a narrativa de vida do nosso paciente, ele teve um segmento muito semelhante ao resultado do estudo. Por isso que eu trouxe de uma maneira inusitada o caso dele para descrever o estudo. Ele ficou livre de eventos por 3 anos, viu o neto nascer, exerceu a sua vontade, mas com o crescimento do neto, né, outras atividades, outras demandas, e houve uma importante piora do padrão da angina. Ele retornou ao consultório ávido, buscando soluções para a qualidade de vida. O menino realmente era um futuro jogador de futebol. E na análise de qualidade de vida desse mesmo trial, o que nós temos? Que a probabilidade do paciente em 3 meses ficar livre de angina, no subgrupo que tinha pelo menos angina semanal ou quinzenal, veja vocês que a diferença é de 30% de risco absoluto, ou seja, é um NNT quase de 3, ou seja, os pacientes que não fizeram intervenção tinham em torno de 15%, e os que fizeram intervenção, 45% livre de anginas em 3 meses. Então, eu tenho a compartilhar com vocês aqui algumas informações principais do estudo, ou seja, o estudo isquímia não contemplou pacientes com angina de maior gravidade, lesão de tronco ou fração de ejeção menor que 35%. O impacto da estratégia invasiva foi no controle de sintomas, sem diferença significativa quanto à ocorrência de eventos cardiovasculares maiores no segmento médio de 3,3 anos. A estratégia invasiva contempla um risco precoce de infarto periprocedimento e o tratamento clínico tem maior incidência tardia de infartos espontâneos. E as futuras análises do estudo devem ampliar a compreensão e aplicação do estudo por algumas lacunas, né? Todos os pacientes tiveram uma revascularização completa. O segmento tardio desses pacientes com 5, 7, 10 anos, será que vai ter o mesmo perfil que nós tivemos com esses primeiros 3, 4 anos? Não sabemos ainda, teremos que observar outras informações no futuro. E algumas considerações clínicas. Conforme a decisão pela estratégia invasiva e revascularização, na maioria dos pacientes é plausível realizar de forma programada sem urgência, assim como opção inicial de tratamento clínico. Esses dados salientam a importância das preferências do paciente, informá-lo de forma apropriada e, assim, legitimar uma decisão compartilhada, que é o desejo, né, da boa prática da medicina, de uma prática que todos buscam dentro da sua lida e da sua prática médica no dia a dia. E eu compartilho que, em decisão conjunta, o paciente optou por uma estratégia tardia de cirurgia, foi realizada a revascularização e ele voltou a jogar bola com o seu neto dentro de uma expectativa de benefício e risco que ele mesmo discutiu muito com o nosso time. Muito obrigado aí pelo tempo e pela atenção do senhor. Maravilha, João. Excelente apresentação. Parabéns mais uma vez pelo aniversário e pela pontualidade. Eu vou passar a palavra para o Fernando Bassan.
Fernando vai apresentar um caso do dia a dia, caso do INC, né, Bassam? Está tudo pronto aí. Eu vou pedir para a plateia, quem tiver perguntas, a gente deixa para o final e a gente vai tentar levantar as perguntas principais e responder as perguntas principais ao final da apresentação. Tá bom, Bassam? Está com você agora. Obrigado, Seta. Parabéns, Petris, pela apresentação. Quero ver se vocês estão... Minha apresentação está na tela, vocês estão assistindo bem, estão me ouvindo bem? Sim, estamos te vendo bem. Perfeito. Então, é importante a gente citar agora o que o Petris falou do isquímia na prática de um caso de vida real. E eu queria trazer para vocês uma discussão dessa para todos os participantes. Então, o caso do clínico é uma mulher de 55 anos, hipertensa e diabética, que procura o hospital por dor no peito. Então, há 3 anos, ela vem com um quadro de desconforto retroesternal em aperto, desencadeado pelos esforços moderados e com uma melhora completa ao repouso. Ela procurou atendimento médico inicialmente na clínica da família, onde foram solicitados exames e já foi iniciado o tratamento medicamentoso. E ela cursou com melhora completa dos sintomas e permanece assintomática até a presente data. Nesse interim, ela procura o Instituto Nacional de Cardiologia. Ela chega tomando essas medicações, né, losartana, indapamida, atenolol, amlodipina, UAS, trimetazidina, simvastatina e metformina. Tá? Ela vem com um exame laboratorial sem nenhuma grande anormalidade, uma glicemia no limítrofe, uma função renal boa e um HDL um pouco baixo, mas um LDL muito próximo do nosso alvo, com triglicerídeos levemente aumentados. O exame físico dela é um exame físico inteiramente normal. Ela tem uma frequência cardíaca de 62 batimentos, com uma pressão controlada, então demonstrando aí um produto bem controlado, uma paciente em que a gente desconfia de uma angina por doença isquêmica. O eletrocardiograma dela é um eletrocardiograma sinusal, inteiramente normal, assim como o ecocardiograma feito também mostra uma função ventricular esquerda inteiramente normal, sem nenhuma alteração segmentar. Nesse inteirinho, optado por fazer uma estratificação com cintilografia com teste ergométrico. E essa paciente, então, ela tem uma previsão de fazer 7,3 metros na esteira, ela faz 5,6. Ela tem uma frequência cardíaca que ela sai de 60, o que demonstra que ela vinha efetivamente beta-bloqueada. A pressão dela também de 115 de admissão, né, no começo do exame. Ela tem uma curva de pressão também normal. Então, esse é o registro, né, de como fica a avaliação funcional dela, abaixo do previsto, e a curva de pressão, mas uma pressão normal. Ela chega do produto máximo de 15 mil, né, é baixo. E esse é o laudo emitido. Então, no laudo, o que a gente encontra? Uma alteração com infra de ST a partir do 6º minuto do esforço, de caráter retificado de 1,5 milímetro, D2, D3 e AVF. V5, V6 e CM5, e que normaliza parcialmente na recuperação. O teste de estresse dela, então, define como uma frequência cardíaca máxima de 61, e ela chega a 5,6 metros. E ela tem alterações eletrocardiográficas, então, definidas como isquêmicas. E ela interrompe o teste, é importante citar, por cansaço. Tá? Essa imagem que a gente obteve da cintilografia. Então, o que a gente encontra? Uma isquemia que acomete basicamente da parede apical, né, aqui em direção à base. Então, a gente vê aqui da ponta para a base, uma isquemia basicamente no segmento anteroapical, pega um pouquinho da parede também lateral, inferolateral, e isso se reproduz em várias áreas que a gente encontra na cintilografia dessa paciente. E a carga isquêmica dela é definida como 10%. E aí, a gente acabou, então, avançando um pouco nessa investigação dessa paciente. Ainda tínhamos também o isquímia em vias de publicação, então a gente não tinha também um aprendizado pleno disso, e a gente vai levar para discussão, e essa paciente seguiu a sua investigação plena para avaliação da anatomia. E aí, então, eu queria agora colocar o Felipe Maia, nosso hemodinamicista, para a discussão desse laudo dela da coronariografia. Obrigado, Bassam. A gente começa vendo a coronariografia da paciente, então, um acesso pelo membro superior, provavelmente um CAT feito pela via radial. Eu tenho aqui na tela da esquerda a primeira projeção para a coronária direita, um oblíquo anterior esquerdo, em que eu vejo uma lesão longa, segmentar, no segmento proximal para médio da coronária direita, seguida de uma lesão um pouco pior, cerca de 70%, já no segmento mais médio distal.
Na tela da direita, uma projeção craniada para enxergar bem o terço distal da direita, onde eu não vejo nenhuma lesão muito importante, e os ramos posterolateral e descendente posterior, basicamente com irregularidades. A gente segue agora trocando o catéter para a coronária esquerda. Na tela esquerda tem uma projeção cranial esquerda, em que eu consigo ver muito bem uma lesão significativa, algo em torno de 70%, 80%, uma lesão bifurcação verdadeira, envolvendo a origem do primeiro ramo diagonal, e uma lesão um pouco pior em termos de estenose no terço médio da direita, ali em torno de 90%, sem nenhuma lesão mais significativa no leito distal. Na tela direita eu vejo também uma projeção cranial em PA. Você pode voltar lá, Fernando? Boa. Só corroborando aquilo que a gente já tinha visto realmente na cranial esquerda. Uma bifurcação verdadeira no terço médio da DA e uma lesão suboclusiva, eu diria, de 90%, 95%, já no segmento bem no terço médio dela. E a gente segue para uma última projeção, uma oblíqua direita, caudal, em que a gente vê a circunflexa, uma lesão discreta, me parece, no terço proximal da artéria circunflexa, e uma lesão mais importante no que seria o segundo ou terceiro ramo marginal, esse ramo mais calibroso, que desce reto no sulco atrioventricular, além de uma lesão também de pelo menos 60% a 70% no terço distal da circunflexa, já no segmento de vaso de menor calibre. O tronco da coronária esquerda, bom calibre, sem nenhuma lesão significativa. A baçã, então, a gente tem uma paciente triarterial, com lesões graves em terço médio de DA, uma bifurcação verdadeira, medina 1,11, envolvendo a origem de um grande ramo diagonal, uma lesão moderada grave do terceiro ramo marginal da artéria circunflexa, um ramo bem calibroso, uma outra lesão grave também no terço distal da CX, um vaso já de calibre menor, e coronária direita com lesões moderadas no segmento proximal e uma lesão que me parece grave no segmento mais médio-distal da coronária direita. Perfeito. Obrigado, Felipe, pela intervenção. Então, o resumo que nós temos é uma mulher de 55 anos, com uma doença coronariana trivascular, com envolvimento da DA proximal e que tem uma boa função ventricular. Ela está assintomática, com tratamento clínico otimizado. Então, acho que me parece que nós não temos nada que acrescentar nesse momento para tratamento clínico. E ela vem com uma cintilografia na ergometria com uma isquemia de 10% e 5,6 METs. E, naturalmente, após conhecer a anatomia, a gente fica com aquela visão de ser uma paciente potencialmente mais grave. Mas, à luz do esquema, então, eu queria trazer agora dois clínicos para discussão. E eu queria começar pelo Bruno Ferraz. Essa paciente, Bruno, a gente tem o tratamento dela que a gente mantém conservador ou a gente precisa indicar revascularização? Como é que a gente vai manejar essa paciente? Boa noite a todos, agradecer o convite de todos, parabenizar o João mais uma vez aí pelo aniversário dele e também parabenizar o colega da clínica de família que tratou o paciente muito bem, né? O paciente já chegou já com tratamento clínico otimizado, coisa que não é muito comum da gente observar quando a gente que recebe esses pacientes vindos de outras instituições, a gente não vê esse tratamento clínico otimizado muito bem conduzido. A gente vê isso toda hora na universidade, né? Às vezes o paciente ele tem uma doença bem extensa e nem sempre a gente consegue encaminhar esse doente para uma terapia de revascularização. Muitas vezes esse paciente fica esperando uma oportunidade de revascularizar e com a nossa experiência a gente vê que esse paciente acaba evoluindo bem, né? Com tratamento clínico otimizado, esses pacientes ficam longos e longos períodos sem eventos, sem nenhum evento de morte, inclusive sem eventos de infarto agudo do miocárdio. Esse paciente aí da questão vinha com poucos sintomas de isquemia. Após o tratamento clínico otimizado, o paciente praticamente ficou completamente assintomático. A grande questão que a gente vê no dia de hoje, né, fiz até uma boa revisão sobre esse tema, a grande questão, qual é o padrão ouro sobre isquemia? Qual é o melhor exame para a gente avaliar a isquemia? A própria cintilografia ela tem falso positivo também, né? Eu tenho vários métodos, o teste ergométrico tem várias situações onde tem falso positivo, né, ainda mais em mulher, né? E qual é o padrão ouro para análise de isquemia? Então, nesse caso, quando a gente vê o cateterismo, a gente fica muito assustado, obviamente, mas será que esse paciente tem isquemia de fato? Esse paciente ele está assintomático. O que a gente vem aprendendo com o tempo, que o maior guia para a nossa terapêutica acaba sendo a sintomatologia. O paciente que fica muito sintomático, especialmente no paciente que tem função ventricular preservada, acaba sendo aquele paciente que responde muito bem ao tratamento clínico. Então, na minha visão, um paciente que dá para a gente conseguir na situação de tratamento clínico para ele.
Um paciente que na universidade te leva esse paciente para tratamento clínico por muito tempo, e enquanto o paciente não tiver sintomas, o paciente está recebendo medicação que vai reduzir a chance de eventos. Então, eu consigo manter esse paciente até o momento que esse paciente, porventura, vier a ter sintomas, e aí sim eu pensar em uma terapia de revascularização para esse doente. Maravilha, Bruno. Eu queria botar o Rivas nessa discussão, Rivas, porque naturalmente é uma tendência nossa como clínico, a gente conduz o caso desses pacientes e a partir do momento que você encontra uma anatomia, eu brinco até que vira a chave, né? A gente fica um pouco mais preocupado e a nossa mão pesa um pouquinho para a intervenção, apesar do que a gente está em 2020 e a gente continua sem nenhum estudo efetivamente na doença, na DAC crônica, né, estável, que mostre mudança de prognóstico. Mas eu quero, então, perguntar o que você entende disso, né? Dentro do cenário dessa paciente, se a gente vai revascularizar e ela vai ter mudança de prognóstico, porque isso me lembra um pouco uma discussão feita nos Estados Unidos há um tempo atrás, quando o presidente americano foi fazer um exame de rotina por estar assintomático e a imprensa disse que ele, a assessoria de imprensa disse que ele está ótimo e que ele está melhor. E a imprensa americana bateu. Como é que alguém que não sentia nada pode estar melhor, né? Então, a gente tem que discutir agora se essa pessoa vai morrer mais cedo ou não. Eu acho que é disso que se trata esse caso. Como é que você enxerga isso, Rivas? Boa noite a todos. Eu agradeço ao Sr. Sérgio essa excelente iniciativa de aproximar aí mais de 300 pessoas nesse momento tão difícil, um caso tão interessante. Então, em respeito aí a 300 pessoas, eu vou fazer um antagonismo ao Bruno, né, mesmo sendo clínico. Eu vejo que a estabilização, a ausência de sintomas numa paciente mulher diabética, ela pode deixar a gente, às vezes, numa situação de risco, né? Ela faz nitidamente ali uma alteração de perfusão e alteração eletrocardiográfica compatível com todos os territórios em que ela tem lesão, e ela não tem dor durante o teste. Então, a ausência de dor, a isquemia silenciosa é alguma coisa que nos preocupa, e também em relação à otimização do tratamento, eu acho que tem espaço ali, ela tem um HDL um pouco baixo, talvez não esteja inserido no programa de reabilitação, tem triglicerídeo elevado, hemoglobina glicada acima de 5,7. Então, acho que para a gente defender o tratamento clínico nos moldes do isquemia, a gente tem que perseguir metas realmente rigorosas aí, né? E ela não tem, assim, como ela não tem lesão de tronco de coronária esquerda, não tem DA proximal, não tem disfunção ventricular esquerda, nem clínica, nem manifesta nos exames. Então, é uma paciente que sai daquele nosso reflexo agudo de sala de emergência, que você tem que tomar a decisão muito rápido, e a gente pode sim, voltando ao que o João Petris falou, entrar num modo de decisão compartilhada. Quer dizer, mostrar para ela que tem os dois caminhos aí, né? Ela é uma paciente que certamente nos scores prognósticos de cirurgia cardíaca e de revascularização percutânea, ela não tem uma mortalidade alta nos procedimentos, então é uma paciente que pode se beneficiar. O que eu colocaria, já fazendo um gancho com algumas perguntas até que surgiram, é que um dos métodos mais eficientes que tem surgido para quantificar a isquemia é você tentar avaliar a reserva fracionada de fluxo coronariano, o FFR, na coronariografia, o IFR, se você não quiser ser invasivo, ali injetando adenosina, e até em centros mais modernos, você fazer um FFR através da tomografia, o FFR-CT, que você é menos invasivo ainda, e você já vai para a coronariografia com a lesão certa a ser tratada. Então, acho que o que a gente ganhou com isquemia? E falando de mudar o prognóstico, eu acho que o prognóstico ele é semelhante. Eu acho que o prognóstico piora quando a gente utiliza mal uma das estratégias, ou seja, você vai para o tratamento clínico e o paciente não segue o tratamento clínico, porque é difícil, está dentro de todas essas metas. Você imagina fazer atividade física na pandemia e controlar estresse. Então é muito difícil. E por outro lado, quando você vai para uma estratégia invasiva e você abandona o paciente na sala de hemodinâmica, nem todos os hemodinamicistas são tão preparados como a gente tem hoje no laboratório de hemodinâmica, e a pessoa vai e trata todas as artérias que estão pela frente sem você ter um critério. Então, se você tratar por um reflexo óculo-estenótico e fizer uma stentemania, uma reperfusão de todas as artérias, você certamente vai ter um risco muito maior de complicação a médio e longo prazo. Então, acho que as duas estratégias cabem, mas eu vejo falhas no tratamento clínico nesse caso que abririam a possibilidade de discutir com ela com calma a possibilidade de intervenção. Eu quero trazer também para a mesa o Felipe Maia e o Bruno Marques, nosso cirurgião cardíaco. Começar com você, Felipe. Uma das coisas que os hemodinamicistas falavam muito é que esses traios de DAC crônica não tinham pacientes com lesões graves, porque quando ele fazia um CAT, ele era excluído, né? Então, essa era a defesa frequente. O isquemia, ele não fez CAT prévio nos pacientes, ele usou angi-TC e nem foi em todos.
que você acha desses resultados e o que você entende desse caso dessa paciente? Você acha que essa paciente que ainda merece revascularização e que, do ponto de vista percutâneo, é uma revascularização factível e fácil de ser feita? Obrigado, Bassan. Obrigado pela pergunta. Boa noite a todo mundo. Acho que sim. Na verdade, o isquímia tem algumas coisas que saltam aos olhos que são bem interessantes, né? Eu acho que uma das grandes estrelas do estudo é o fato de ele ter randomizado antes do cateterismo cardíaco. E aí você perde o viés do reflexo oculoestenótico e da avaliação do intervencionista. Randomizar a partir da tomografia é um método bem interessante. Agora, é importante citar que eles randomizaram pacientes com lesões de pelo menos 50%. Nem todos os pacientes que foram randomizados tinham, de fato, lesão significativa. Basta lembrar que 20% dos pacientes do braço de intervenção, ou seja, tratamentos de revascularização do estudo, não foram revascularizados, simplesmente porque não tinham, de fato, lesões muito importantes. Acho que essa é uma paciente para ser revascularizada? Na minha opinião, como cardiologista, sim. Você tem uma larga área isquêmica, doença triarterial, numa paciente diabética do sexo feminino. O Marcelo citou muito bem. Essa é uma paciente em que é difícil você, muitas das vezes, colher uma anamnese com uma história de uma angina muito fidedigna. Muitas dessas pacientes do sexo feminino diabéticos têm sintomas que muitas vezes são atípicos, dor tipo B, dor tipo C. Então, o fato dela não ter angina nesse momento não me surpreenderia. Me surpreende, sim, no teste bem submáximo, uma área de isquemia bem significativa, tá, de pelo menos 10%, e no teste que ela chegou a 100, 110 batimentos por minuto, como você citou muito bem. Acho que é uma paciente para ser revascularizada, cirurgicamente ou percutaneamente, aí a gente tem que abrir a discussão para um leque um pouco mais amplo. A vantagem de você revascularizar essa paciente percutaneamente, o Marcelo citou muito bem, é a possibilidade de você guiar isso através da fisiologia, né? A gente tem diversos estudos, principalmente no cenário de doença estável, e agora mais recentemente também, síndrome coronariana, mostrando que guiar a sua intervenção pela fisiologia, você, consequentemente, usa menos metal, tem menos chance de infarto peri-procedimento e você diminui a chance de eventos cardíacos combinados a médio e longo prazo. Fatalmente, uma paciente como essa, eu fiz um Syntax aqui de cabeça, um Syntax Score 1, que tem cerca de 20 a 21 pontos. Muito provavelmente, pela avaliação fisiológica, a gente ressignificaria esse Syntax para um valor ali em torno de 12 ou 15 pontos, muito provavelmente. E aí, consequentemente, você vai usar menos metal, pode talvez reduzir o tempo de dupla antiagregação plaquetária. Acho que é um cenário muito plausível, apesar de diabética e triarterial. Muito bom, Felipe. Bruno, uma das críticas que o isquímia tem naturalmente, né, não é uma crítica, mas por conta de ser um estudo muito recente, é o follow-up dele de 3 anos. Então, se a gente está diante de uma paciente de 55 anos, a gente projeta para ela pelo menos uns 15 a 20 anos, fica sempre a discussão na cabeça do clínico, como é que essa lesão vai evoluir ao longo do tempo, né? Aquela palavra que o pessoal sempre gosta de usar, que o paciente está pendurado, né? Essa é uma palavra ótima para você indicar revascularização, mas para o clínico se defender é horrível, né? Porque que clínico gosta de tratar alguém que vem com uma chancela de que ela está pendurada. Então, essa paciente que a gente entende que ela tem uma longa vida pela frente, né? Ou pelo menos essa é a intenção, como é que é a estratégia, como é que são os riscos com isso? O maior número de leitos arteriais, de insuficiências arteriais, como é que você avalia uma indicação cirúrgica de uma paciente dessa que está assintomática? Ou seja, a gente está indicando uma cirurgia para alguém, prometendo algo de quem não sente nada. Bruno, me ouve? Bruno, não estamos te ouvindo. Antes do Bruno... Se o Bruno está me ouvindo... Está me ouvindo, Bruno? Vamos lá. Estou ouvindo. Conseguiu ouvir minha pergunta? Ouvi sim. É bem interessante, porque realmente operar alguém que não sente nada é sempre um problema. Porque você tem que garantir um resultado satisfatório, né? Essa doente não pode ter complicações na cirurgia e você tem que oferecer para ela uma expectativa, principalmente de sobrevida. Eu acho que porque melhorar a qualidade de vida, teoricamente, você não vai melhorar nada porque ela já está assintomática. Ela tem um teste de esforço muito ruim, muito abaixo mesmo do esperado, assim, de carga, de quantidade de exercício, né? Então, eu não sei quanto essa pessoa já veio se limitando, já veio se protegendo para evitar tendo sintomas, e com isso acabou ficando uma pessoa mais limitada, porque ela apresenta uma carga isquêmica até relativamente alta, com nível de esforço baixo. Então, se realmente ela um dia
voltar a fazer a reabilitação e conseguir fazer uma atividade maior, talvez ela volte a sentir dor. Mas isso é tudo suposição. Eu acredito que, em termos do procedimento, você tem que primeiro garantir a segurança do procedimento. Uma paciente assintomática, com função preservada, você tem que oferecer uma cirurgia de revascularização para ela com uma taxa de mortalidade abaixo de 1,5%. O que, para esse tipo de doente, é muito factível. Hoje, no próprio instituto, para esse tipo de doente, a gente tem uma taxa de mortalidade semelhante a isso. Ótimo. Você quer completar, Bruno? Não, só falar que, assim, a minha opinião, no caso, seria cirúrgica. Eu não faria intervenção, apesar de eu gostar muito do FFR, acho que é sempre válido a gente fazer isso. Eu acho que essa lesão na DA é muito importante e a lesão na circunflexo também é muito importante. É uma bifurcação mais baixa, que eu acho que até a intervenção pode ser até um pouco mais complexa na parte hemodinâmica. Eu acho que vai precisar abordar pelo menos esses dois vasos. Se você for guiado pelo FFR, eu indicaria a cirurgia para esse caso, provavelmente enxertos arteriais, pelo menos 2 enxertos arteriais. Que isso é um diferencial, né, Bruno? A quantidade de enxerto arterial sim, a longo prazo, né? Com certeza. Obrigado. Hoje a gente tenta, pelo menos, utilizar 2 enxertos arteriais, até para pacientes mais idosos, devido à melhora do tempo desses enxertos ficarem pés. Maravilha. Seta, eu queria te colocar também como clínico, nesse caso, para a gente discutir, porque essa questão do tempo de evolução é importante e eu acho que isso é uma reflexão que a gente vai ter que fazer com isquímia. Eu lembro, eu estava lá na apresentação do isquímia na Filadélfia e quando foi solicitado, né, quer dizer, que os autores principais tentassem a extensão do follow-up, houve um aplauso em massa da plateia, porque quando a gente faz, por exemplo, uma avaliação, faz um paralelo, por exemplo, do estudo STIT, né, com 5 anos, e o STIT avaliou a revascularização cirúrgica nos pacientes que tinham disfunção ventricular, ou seja, teoricamente, os pacientes que têm uma sobrevida na doença crônica menor do que os que têm o VE normal. Quando ele comparou com 5 anos, né, a gente olha aqui, não houve diferença estatística, apesar das curvas tenderem a ter esse aumento. E quando essa análise foi estendida para o estudo STITCHES, né, que foi uma extensão com 10 anos de segmento, essa diferenciação entre a revascularização e o tratamento médico, ele começou a fazer presente com uma redução de 16%. Né? Então, isso, assim que eu vi a curva do isquímia sendo apresentada, que eu boto aqui por cima, né? A gente vê essa curva aqui mais ou menos ao redor de 2,2 anos cruzando, e aí vem uma diferença dos eventos no braço conservador aumentando ao longo do tempo e o invasivo reduzindo. A dúvida é como é que vai ser essa curva ao longo do tempo. Como é que você enxerga isso, Seta? Como é que você acredita que isso possa evoluir? E o que você faria nesse caso especificamente como clínico? Antes de responder essa pergunta, eu queria polemizar um pouco, sabe? Eu sempre fico com a sensação que quando a gente está participando de mesa de DAC crônica, a gente se mostra mais corajoso do que a gente de verdade é na prática clínica. Todos nós estamos cansados de ver intervenções coronarianas em doente crônico com isquemias muito menores do que essas apresentadas no caso em questão. Eu não estou dizendo que isso é boa prática, mas a gente sabe que intervenções não fundamentadas na DAC crônica são um grande problema na cardiologia e a gente vê isso com frequência. Agora, no meu mestrado, versava sobre indicação de angioplastia e fazendo um levantamento grande na literatura, não só no Brasil, as intervenções coronarianas percutâneas, principalmente não fundamentadas na DAC crônica, elas são abundantes no mundo inteiro. Seja por medo do médico, medo de processo, seja qual for a justificativa, a gente faz muita intervenção sem justificativa. E aí, de repente, a gente vê um caso como esse, que o doente era multivascular, diabética, tinha uma carga isquêmica super alta, e a gente trata conservadoramente com uma maior naturalidade. Isso é uma mudança de paradigma, porque o que a gente viu muitas e muitas vezes foi intervenções com muito menos isquemia. Então, assim, eu acho que é importante trazer esse tipo de discussão aqui,
apontando por uma mudança de paradigma, para um novo caminho. Na verdade, isso que o Esquimia mostrou, ele já vinha sendo apontado por outros trabalhos, aqui só frente a um doente mais grave, com isquemia mais grave. Então, acho que há espaço, sim, para o tratamento farmacológico. Agora, eu coloco aqui, no isquemia, o doente deixava, e ele podia ir para a intervenção quando apresentava sintoma, descontrole dos sintomas com tratamento farmacológico. Essa variável ela é meio subjetiva, entendeu? O que é descontrole do sintoma? Ter uma angina CCS 2, 3, é tolerável ou não é tolerável? Isso é muito variável de paciente para paciente. Tem paciente que não quer ter angina CCS 2, quer viver assintomático, entendeu? Isso pode motivar o encaminhamento para o braço da intervenção. Um outro aspecto é que o clínico ele costuma ser muito mais flexível com a indicação da angioplastia do que da cirurgia. A gente vê muito mais angioplastia sem indicação do que cirurgia sem indicação. Por quê? Porque o clínico sabe que o risco da cirurgia é alto e ele fica com medo de indicar a revascularização cirúrgica. Em compensação, a gente considera a intervenção coronariana percutânea como de menor risco, você faz intervenção sem muita fundamentação, o que é ruim também, o que pode ser ruim também. Então, eu acho que o determinante aqui é a manifestação de sintoma e a evolução com disfunção ventricular eu também incluiria. Então, os indivíduos que evoluem com disfunção ventricular, eles podem estar demonstrando aí uma necessidade de intervenção. E eu concordo que 3 anos, 4 anos é pouco tempo de evolução e é possível que essa discrepância ela venha com o tempo. Isso a gente vai ter que observar. Porque isso é uma coisa realmente muito interessante do estudo. Existem alguns dados, né? O Petris citou isso, mas eu acho que vale a pena a gente frisar isso novamente, porque quando a gente olha esse paciente com esse perfil de anatomia, né, e se você tem um estudo que não fez CAT prévio excluindo, esses pacientes estavam no estudo. Né? É muito difícil que a angiotomografia fosse um critério de exclusão de um paciente pela anatomia. Né? A gente vê muito isso nos multicêntricos, quando o paciente vai para a CAT e aí aquele médico daquele centro acha que esse não é um bom perfil de paciente a ser incluído num estudo. Mas sem o CAT prévio, acho que isso perde. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, o isquemia, ele incluiu 5.100, 5.200 pacientes, né? Somente 600 desses pacientes tiveram evento. Ou seja, 4.500 pacientes passaram ilesos. Teoricamente, a gente está falando de um grupo, que é o grupo que tinha alta carga isquêmica, que no rol da doença coronária, teoricamente, é o grupo de maior risco, de pior prognóstico, né? Dos pacientes com VE normal, vamos dizer assim. Né? E a gente vê a mortalidade de 6,5% ao final do tempo, e eu lembro daquelas tabelinhas que a gente vê no Brown, de que esses pacientes com alta carga isquêmica, né, captação pulmonar, com dilatação transitória do ventrículo esquerdo na cintilografia, são pacientes com mortalidade de 3% ao ano para cima, né? E no final das contas, nesse estudo, é de 6,5% ao final dos 3 anos. Então, a mortalidade baixa. E aí até pergunta para os clínicos, isso é sinal do que a gente talvez estivesse superestimando a morte desses pacientes, ou o risco desses pacientes antes, ou o tratamento clínico tem funcionado e cada vez mais se mostra uma ferramenta quando você controla colesterol, quando você usa estatina, quando você usa beta e ECA, esses pacientes sempre têm uma boa evolução. Como é que vocês enxergam isso? Queria abrir de novo para os clínicos da mesa. Não sei se o Petris ainda está aí, quer comentar alguma coisa. Antes do... Vai, João. Eu acho que tem algumas coisas do que a gente discutiu de decisão compartilhada que são importantes, né? E que alguns colegas no chat já estão até salientando. A característica de expectativa de realização de procedimentos ou de tarefas na vida da pessoa, ela influencia a decisão, né? A pessoa quer começar uma reabilitação cardíaca, você pode fazer um trial de 3 a 6 meses, mas se ela tem um ensaio inicial muito sintomático, se ela começa nas tarefas do dia a dia, ter muita limitação, isso eu acho que é uma visão de conversão para procedimento de revascularização com muito conforto, na minha leitura. Né? Que é uma paciente que tem, além da progressão a longo prazo, com 4, 5, 8 anos, que a gente vai descobrir melhor, tem a expectativa a curto, médio prazo de ter uma vida com menos restrição à medida que ela ficar muito sintomática. Né? Ela é uma paciente que, eventualmente, como o Roberto até na sala comentou, ela vai para um procedimento cirúrgico de alta complexidade em algum momento. Como é que é o nosso conforto de risco pré-operatório dessa paciente?
É uma paciente que começa a ter uma intenção de participar de atividades lúdicas dentro de uma comunidade, que faz caminhadas, faz atividade física em grupos maiores, enfim. Às vezes até em lugares que não tem o monitoramento, atividade física ao ar livre, onde eventualmente a gente não tem um recurso de um cardiodesfibrilador para dar um auxílio. Ou seja, isso tudo tem que ser conversado e me dá um conforto de revascularizar essa paciente, sobretudo nesse contexto um pouco mais conservador, guiado pelo leito arterial com efetiva isquemia documentada, como o Felipe comentou. E, eventualmente, temos o BARI 2D, temos outros trials que mostram que no diabético a cirurgia tem um ganho a médio e longo prazo que é inegavelmente maior. Então, eu estou aqui com o Bruno também compartilhando uma visão que isso também tem que ser compartilhado com o paciente para a possibilidade da conversão para terapia cirúrgica no paciente que tem diabetes. Então, essa é a minha visão aí, que o Grupo Isquímia nos trouxe, que aguardar não é inseguro, mas que no segmento da vida, conforme a expectativa da paciente, revascularizar é confortável, né? Eu acho até que valeria a pena, até, Seta, se a gente pudesse ter a opinião da plateia, né, das pessoas que estão assistindo a gente, mandar aí nas perguntas o que eles definiriam, né? A gente tenta fazer uma avaliação e compilar esses dados, se seria uma visão intervencionista, né, ou uma visão clínica. Acho que se a gente conseguir ter esses dados, ajuda a gente muito nisso, porque efetivamente é um caso de muita discussão. Eu queria passar, Biva, você queria falar alguma coisa? Eu queria comentar aqui que, na verdade, o Isquímia ele tem uma característica que ele é um trial enorme, mas é um estudo aberto. Então, quando o paciente se queixava de dor, o clínico sabia se ele era o paciente que estava no braço conservador ou no invasivo. Então, claro que se o paciente, você está, como essa paciente, ela começa a ter sintomas, talvez em alguns países que tem uma pegada de invasão maior, você certamente iria levar esses pacientes com bias, assim, né? Então, o que eu vejo o resultado do isquímia seria, assim, contemplar os avanços que a gente teve na farmacologia. Quer dizer, hoje a gente tem metas de segurança muito diferentes e remédios melhores. Então, eu acho que esse avanço farmacológico é que permite que a gente hoje possa esperar e ter essa expectativa armada para fazer uma revascularização guiada. E aí você acha que esse termo, então, pendurado, joga no lixo? Como é que você analisa isso? Porque a gente ouve isso com frequência e serve até como uma pressão no clínico. Não, a gente que é médico, a gente tem um poder muito grande assim nessas metáforas do pendurado, do não vai fazer nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que o Seta falou é a maior verdade. A gente aqui nas mesas fala que faz e acontece, mas quando você está no sábado à noite e liga aquele teu paciente, como você falou, entre aspas, pendurado, você não, calma, não faz nada, não faz exercício, não vai à praia amanhã, segunda-feira, vamos marcar o CAT. Então a gente tem que criar uma cultura nova. A gente precisa acreditar no que a gente está pregando, acreditar nos remédios. É claro, o paciente que não usa, que não adere, essa paciente mesmo tem espaço para melhorar, como o pessoal está comentando aqui, para fazer atividade física. Agora, a gente precisa realmente mudar um pouco isso e fugir da stentemania antiga de você revascularizar todas as obstruções e aí você criar uma nova doença. Perfeito. Tem dois dados só que eu queria trazer para a discussão, né? O primeiro dado é em relação à anatomia desses pacientes, né? Porque, teoricamente, a gente pegou no isquímia os pacientes mais graves, que eram pacientes que tinham a carga isquêmica alta, mas quando a gente foi ver a anatomia desses pacientes, a presença de DA proximal desses pacientes era menos de 50%, né? Assim como era de lesão trivascular, menos de 50%. Então, esses pacientes tinham uma anatomia que, na minha visão, até foi um pouco mais suave, um pouco menor do que eu imaginava. E outro dado que eu queria discutir com vocês a atividade física é fundamental para ela. Eu diria até que é um divisor de águas. E como é que funciona para liberar ela para atividade física, uma paciente dessa? Seta quer tocar? Ou Bruno? Posso falar? Pode, vai lá, fala, Bruno. Vamos lá. Só queria fazer um comentário, que eu vi que a Adriana fez uma pergunta aqui no chat. Adriana, mandar um beijo para a Adriana, questão de paciente estar assintomático. Eu adoro Cintilo. Eu falei um pouco mal da Cintilo logo no início, mas eu adoro Cintilo, peço Cintilo para caramba para os meus doentes e também concordo contigo que talvez essa Cintilo foi submáxima e talvez esse paciente não esteja plenamente assintomática. Mas a respeito de liberação, eu acho que por esse teste ergométrico é até um pouco complicado você pensar em liberação para atividade física, né? Mas a própria reabilitação cardíaca, talvez se ela pudesse fazer um exercício supervisionado, acho que seria interessante para essa doente. Liberar para uma atividade física sem supervisão é um pouco complicado para esse doente. Então, eu tenderia só a liberar sem revascularização, só exercício supervisionado. Seta?
Não, eu concordo com o Bruno, acho que é isso. Eu não liberaria para exercício sem supervisão, não. O difícil é você conseguir que o doente tenha boa aderência, principalmente no SUS, a reabilitação cardíaca. Vocês sabem disso lá no INC, são poucos locais, o deslocamento é muito grande, isso é bastante difícil, mas eu só pensaria nessa forma para ele voltar às atividades físicas. Maravilha. Eu vi bastante que o doutor Renato Lopes está conosco aqui. Será que ele já se inteirou do caso? Gostaria de participar? O que você tinha reservado aí para ele de perguntas? Eu acho que, Renato, primeiro bem-vindo aqui à Desculpe, nossa pessoal, mesa. estou um pouco atrasado. Eu cheguei, estava numa outra reunião, acabei de entrar, desculpe. Faz uma rápida síntese para ele, Bassan. Está aqui na tela, né? Está na tela. Super bem-vindo, Renato. A discussão é de um caso de um paciente que ficou assintomática, né? E a gente está buscando as discussões sobre o que a gente pode mudar, né, de sobrevida. A Duke, Renato, onde você trabalha atualmente, está baseado, né? Ela participou e participa dos principais trials na cardiologia e em DAC, vocês estiverem envolvidos aí tanto com isquímia, né, quanto com o STIT, né? Eu até botei na tela essa discussão sobre os dois. Se a gente pode esperar, né, mudanças ao longo do tempo para o futuro, se talvez a gente não sabe se vai conseguir ter ainda progressão, né, do isquímia, talvez você tenha essa informação em primeira mão para a gente de segmento avançado, né, desses pacientes. Então, como é que se enxerga a aplicação do isquímia nos pacientes que, teoricamente, têm uma sobrevida, né, e um tempo maior de evolução, ou seja, estamos falando de 15, 20 anos. Eu queria que você participasse com a gente dessas opiniões suas e como é que os Estados Unidos encaram o isquímia na vida real. Bom, perfeito, Fernando. Obrigado de novo pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você, João, e todos os demais aí panelistas. Eu acho o seguinte, Fernando, o que eu venho falando muito é que nós, na medicina, nós estamos muito arraizados em alguns conceitos que é muito difícil mudar a nossa mentalidade. E às vezes, mesmo quando os dados vêm para mostrar alguma coisa, a gente tem uma dificuldade em aceitar isso, né? Porque não é o que a gente aprendeu com o nosso professor lá 25 anos atrás, ou porque não é o que a gente está acostumado a fazer de maneira medular. Então, acho que tem um pouco essa inércia em relação a aceitar novos dados. Mas eu acho que a gente tem que ter essa mente aberta para conseguir entender o que as coisas estão acontecendo e evoluindo. Eu acho que o estudo isquímia, diante de limitações que todo estudo tem, tá certo? O estudo tem limitações como todos os estudos têm. Ele nos mostra que, sem dúvida, esses doentes que nós intuitivamente enxergávamos e tratávamos como muito alto risco, que esse cara vai morrer, isso não é verdade, né? E foi um estudo com quase 30 países, mais de 5 mil doentes, práticas médicas das mais variadas possíveis, e a gente viu que os eventos não estão acontecendo nesses casos, na mesma proporção que a gente achava, na mesma magnitude que a gente achava. Acho que foi você que falou, né, o número de eventos que aconteceram aí do estudo como um todo. Então, acho que essa é uma primeira notícia, né? Então, eu acho que, se vocês virem no paper, quando a gente escreveu o paper, a gente foi muito cuidadoso em falar que foi uma estratégia inicial, né? Comparando duas estratégias aqui iniciais. O que não significa que o doente não vai migrar para outra estratégia caso seja necessário, tá certo? Mas eu acho que, para mim, a mensagem mais importante do isquímia, Fernando, é que aquela rapidez, aquele desespero, aquela angústia que nós tínhamos de sair revascularizando todo mundo, que acho que agora, pera lá, não precisa ter mais tanta pressa. Não quer dizer que eu não vou fazer, mas talvez eu possa fazer no momento mais adequado, no momento com mais certeza, no momento de menos pressa, onde a gente tem mais confiança que esses doentes não são doentes que vão estar complicando de maneira como a gente achava que iria acontecer. Segundo, eu acho que já existem hoje 100 papers planejados para serem feitos no estudo isquímia, tá? Então eu costumo dizer, a gente vai reescrever esse capítulo no livro-texto, Fernando. Eu acho que as análises que estão acontecendo vão ser extremamente importantes, extremamente importantes. Eu vou apresentar uma análise agora no europeu, na sessão de Late Breaking Clinical Trials, que eu convido todos a participarem, que é o subgrupo de insuficiência cardíaca e disfunção ventricular. Então, lembrem que o estudo isquímia excluiu doentes com fração de ejeção menor que 35.
mas tiveram vários pacientes com classe funcional 1 e 2 e com fração de ejeção entre 35 e 50, tá certo? E a gente fez uma análise muito interessante e vai ver que talvez haja diferença nessas estratégias terapêuticas se o doente tem algum grau de disfunção ventricular. Eu não posso falar, infelizmente, os resultados aqui, porque... Não vai dar spoiler para a gente não, Renato? Um spoiler, eu posso falar que talvez... talvez. Os resultados possam... a gente possa ter um benefício, talvez, em uma ou outra estratégia no grupo com disfunção ventricular ou insuficiência cardíaca classe funcional 1 e 2, que foi o que foi permitido no trial, né? Então, a gente vai aprender sobre esses aspectos, né? Tem um paper agora sendo publicado recentemente sobre os tipos de infarto, né? Poxa, então será que o tipo 1 é igual ao tipo 4? Será que o prognóstico do tipo 1 é igual ao tipo 4? Será que importa o cara fazer um infarto peri-PCI ou um infarto espontâneo? Será que é diferente? Porque isso vão ser conhecimentos que vão ajudar a gente na nossa decisão. Porque quando a gente tiver aquela curva do isquemia que você está mostrando aqui ó, na tela, aquela curva que cruza no meio do caminho, isso é uma média de tudo que aconteceu. Mas é muito difícil você pôr infarto 1, infarto 4, infarto 3, ICC, parada cardíaca, tudo no mesmo balaio de gato, né? Quer dizer, então, é muito complexo. A gente está fazendo uma análise muito legal, Fernando e demais, onde a gente pediu para o comitê diretivo desse valores para os desfechos. O que é mais importante para um paciente seu? É o infarto em primeiro, é o AVC em segundo, é a morte e mais do que tudo. E aí a gente vai fazer uma análise que a gente chama de weighted analysis, ou seja, uma análise ponderada, vamos dizer assim, onde a gente vai dar pesos diferentes para os diferentes desfechos. E será que se a gente fizer isso, os resultados são os mesmos? Será que as curvas continuam se cruzando ou será que eu tenho um benefício de uma estratégia em relação à outra? Então, acho que isso a gente vai estar aprendendo demais com o estudo isquemia. E eu posso falar que a gente já começou no Brasil e já foi aprovado o protocolo de segmento de 20 anos do estudo isquemia. Então, o estudo isquemia já começa a ser seguido, já aprovado no Brasil em 80% dos países, e já com funding do NIH comprometido de seguir esses doentes por 20 anos. E eu acho que isso vai ser fundamental para a gente entender a história natural da doença. E para finalizar, eu vi vocês comentando de final de tela aí, será que a gente ficou melhor no tratamento clínico? Eu acho que sem dúvida. As drogas hoje são melhores, acho que as combinações de drogas são melhores. E se você for ver, o estudo isquemia, apesar de tudo que a gente fez e apesar de ser um ensaio clínico randomizado, a terapia medicamentosa não foi das melhores. Se você for olhar o gráfico, né? Tem um gráfico lá que a gente colocou de medicação de alto nível otimizada, isso foi menos de 50%, tá certo? O nível de colesterol a menos de 70, de LDL, foi em torno de 60%. O nível de uso de estatina foi em 2/3 dos casos, 66%. Ou seja, se você pensar que a gente pode fazer ainda melhor, eu acho que a gente tem um caminho muito maior em conscientizar o tratamento otimizado de medicamentos para esses doentes que está na alçada de todo o clínico, do que simplesmente só mandar as pessoas para o CAT achando que é uma solução mágica. Então, eu acho que essa é uma mensagem que o estudo isquemia acaba deixando e a gente vai aprender muito no decorrer do tempo por aí. Maravilha, Renato. Obrigado aí pelas suas informações. Aliás, só Sérgio Voney, nosso presidente, com late breaking news aqui agora, que a gente vai ter então o prosseguimento do isquemia, né? E vamos ter informações do isquemia nessa população com insuficiência cardíaca aí entre 35 e 50. Então, veremos. Talvez a gente tenha dado a primeira mão essa informação. Antes de passar, Renato, em definitivo para o Compass, para discutir mais um avanço, eu queria que o Seta fizesse alguns comentários e fechasse isso, por favor. Primeiro, agradecer a participação de todos, agradecer a audiência. São 7h59, a gente tem várias perguntas aqui, dava para a gente ficar mais uns bons minutos conversando a respeito disso. Peço desculpa para a audiência que não vai dar para entrar em detalhes. Queria anunciar que às segundas-feiras, nesse horário, a gente tem sempre o webinar da Socerg, então queria convidá-los já para o próximo, da semana que vem. Queria abrir para o Dr. Voney. Professor, você quer fazer alguma consideração final e já passar para que Renato Lopes possa fazer a apresentação dele? Perfeito, obrigado a todos, excelente nível. Agradecer ao Dr. Renato Lopes aqui a presença no nosso webinar, né?
E essa notícia aqui, que nos deixará todos muito ligados aí no Congresso do ESC, e lembrar também que o primeiro Congresso brasileiro após o ESC, ou seja, aquele que vai traduzir toda essa informação, será o Congresso da SOCERJ, 16, 17, 18 e 19 de setembro. Então, aqui no Congresso da SOCERJ, nós vamos estar aqui discutindo todas aquelas novidades que serão apresentadas no Congresso Virtual da Sociedade Europeia. Agradecer a presença de todos e passar aí para o Daniel para poder convidar então o Dr. Renato ao nosso simpósio satélite e agradecer a presença dele. Obrigado. Só para explicar para o pessoal, a gente vai ter 2 lay breaks muito importantes esse ano no europeu, hein? A gente vai ter o lay break da insuficiência cardíaca, no grupo de insuficiência cardíaca e disfunção ventricular, do isquímia, que eu considero um grupo bastante importante, com resultados bastante interessantes. E o segundo, que é um estudo 100% nacional, chamado Brace Corona, feito dentro da Redditor. O João faz parte, talvez outros que estão aí ligados tenham feito parte, onde vai responder essa pergunta: será que a gente suspende o inibidor de ECA e BRA no doente com Covid e é hospitalizado? É um estudo que é uma questão que hoje ninguém sabe, o mundo está realmente perdido em termos do que fazer, baseado puramente em opiniões. E o estudo Brace finalizou como hoje o maior estudo do mundo já feito, foram 737 doentes randomizados. Vai ser o primeiro estudo randomizado desse cenário e vai ser o Brasil na vitrine do mundo aí, com os hospitais da Redditor muito bem representados. Então, o Rio de Janeiro vai estar muito bem representado aí no Congresso Europeu esse ano. A noite hoje é de doença coronariana crônica. Queria que você, então, seguisse na apresentação, apresentando, então, o estudo COMPASS. Eu vou passar a bola para você agora, tá bom? Muito bom, Daniel. Obrigado. Deixa eu só dividir a minha tela aqui. Conseguem ver? Bom, então, o que a gente vai abordar agora nesses próximos 30 minutos é um pouco desse como evoluiu essa situação de proteção vascular do paciente que tem doença arterial coronária crônica, né, ou síndrome coronariana crônica, como é uma nova nomenclatura dada pelo Congresso, pelas diretrizes europeias, e tentando achar aquilo que eu estou convencido e venho falando há muito tempo, talvez todos já tenham me ouvido falar, que é encontrar o sweet spot antitrombótico, né? O que é o sweet spot antitrombótico? É justamente encontrar a combinação de antitrombóticos que talvez me dê a maior proteção isquêmica e trombótica ao menor custo de sangramento. Vamos lá. Antes de eu começar, um pouco o que eu estava explicando para o Fernando na pergunta dele é que, infelizmente, a maior parte das decisões que a gente faz na prática e as recomendações que nós temos na prática clínica, a gente não sabe se elas realmente aprimoram os desfechos dos pacientes. Essa é uma tristeza, é uma realidade, mas na verdade é algo que não tem muito o que a gente questionar e eu vou provar para os senhores, tá certo? Ou seja, a grande maior parte das nossas recomendações, a gente não tem certeza se o que a gente está falando realmente melhora o desfecho dos doentes. E por isso a gente publica esse paper no Lancet, há alguns meses atrás, no final do ano passado, onde a gente mostra que os médicos tomam decisões na prática médica, na grande maior parte das vezes, baseado em evidências falhas, baseado em evidências que não são realmente sólidas para que a gente possa ter certeza do que a gente está recomendando é verdade ou não. E para provar isso, esse foi um estudo que a gente publicou há 1 ano atrás no JAMA, onde realmente é de extrema importância, porque a gente fez uma revisão de todas as diretrizes americanas e europeias de cardiologia dos últimos 10 anos. Então, imaginem os senhores, foram mais de 3.000 recomendações revisadas uma a uma, e a gente olhou para ver quantos por cento dessas recomendações eram nível A de evidência, ou seja, quanto por cento do que a gente faz na cardiologia hoje provém de múltiplos ensaios randomizados, que a gente não tem dúvida que realmente algo funciona ou não. E vejam, senhores, que nas diretrizes americanas, 8,5% apenas de tudo que a gente faz tem recomendação nível A, e na europeia, 14%. Então, vejam que a grande maior parte das recomendações que nós fazemos em cardiologia não são baseadas em nível A de evidência.
Então, isso na cardiologia, hein, que temos aí estudos de 15, 20, 30 mil doentes todos os dias sendo apresentados e publicados. Então, isso denota que a maneira como a gente hoje gera conhecimento tem que ser mudada, tá certo? Hoje, a maneira como a gente está gerando conhecimento, a maneira como pesquisa clínica está sendo feita tem que ser modificada. Mas, apesar de tudo isso, a doença cardiovascular continua realmente como a principal causa de morte no mundo, né? Hoje, obviamente, nesses últimos meses, nós temos aí um pequeno shift disso por causa do Covid, mas, obviamente, que ela continua tendo aí um impacto muito grande na morbimortalidade, principalmente em países em desenvolvimento. E essa nomenclatura que a diretriz europeia acabou criando, né, a síndrome coronariana crônica, para esse processo de doença aterosclerótica, onde é um processo dinâmico, né, onde os pacientes podem, desde ser pouco sintomáticos, como pacientes que podem ter uma revascularização em algum momento da vida e depois continuarem assintomáticos, ou poderem ter múltiplos eventos isquêmicos ao longo da vida. E, de novo, não vou entrar em detalhe, mas todo mundo conhece todo o mecanismo muito bem conhecido da formação da placa de ateroma, da formação dessa instabilidade, a instabilização dessa placa, onde a gente tem disfunção endotelial, ativação endotelial, tem uma exposição de fator tecidual com formação de fibrina, trombina, trombo, agregação plaquetária, levando ao evento isquêmico. Então, essa é o que a gente vai tentar realmente prevenir nesses doentes. E, quando a gente olha no substrato anatômico desses pacientes que têm aí, seja doença estável, que instabiliza, com uma síndrome coronariana aguda sem supra, ou mesmo com supra, ou quando o paciente tem que colocar um stent eletivamente, a plaqueta, a ativação plaquetária, ela é um componente extremamente importante da fisiopatologia dessa situação clínica. E quando a gente olha num anátomo patológico, a gente sabe que a gente não encontra mais aquela situação de trombo branco ou trombo vermelho simplesmente isolado. Isso era um conceito mais do passado, onde a gente tinha realmente muito mais um aspecto didático, né? Dividir entre o trombo branco, rico em plaqueta, o trombo vermelho, rico em fibrina. Mas, na verdade, a gente sabe que é um processo dinâmico onde as duas coisas estão acontecendo. E quando eu falo as duas coisas estão acontecendo, eu tenho, por um lado, a ativação de agregação plaquetária, aqui à direita, conforme vocês podem ver, e aí eu vou poder ativar a plaqueta de forma multivariada, com vários receptores, né? E aí esses receptores se tornam alvos de terapia de antiagregação plaquetária. Então, a gente pode usar aspirina, a gente pode usar os inibidores P2 e Y12, a gente pode usar os inibidores de PAR1, os inibidores 2B3, da glicoproteína 2B3A. São todas maneiras de a gente inibir essa ativação plaquetária. E no lado esquerdo, a gente também tem a ativação da trombina, que é algo muito importante nessa fisiopatologia da formação do trombo, que existe também uma interface com a ativação de agregação plaquetária. Vejam que a trombina ela vai atuar no receptor PAR1 como um dos ativadores de ativação plaquetária mais potentes que nós temos. Então, há uma intersecção entre essas duas vias, seja a via da trombina como a via da antiagregação plaquetária, para que a gente possa, eventualmente, otimizar a inibição da formação de trombo. Bom, e quando a gente pensa, então, em terapia antitrombótica para esses doentes, a nossa meta é achar algo que realmente diminua a trombose e diminua o sangramento. Isso é quase impossível, porque se eu der muito remédio, eu sangro muito, e aí quando eu sangro, eu acabo aumentando a mortalidade, e se eu der pouco remédio, eu tenho muito trombose, muito evento isquêmico e também aumenta a mortalidade. Então, o nosso segredo aqui é encontrar o sweet spot, né? Vejam que sangramento é algo que a gente aprendeu muito nos últimos anos, o doente que sangra dentro do hospital, nos primeiros 30 dias, quanto mais grave é o sangramento, pior é a mortalidade desses doentes. E a gente, há muitos anos atrás, já mostrou que mesmo que o doente sobreviva à alta, o doente que sangrou dentro do hospital, ele vai ter nos próximos 3 anos um pior desfecho, comparando com aquele doente que nunca sangrou dentro do hospital. Então, sem dúvida, o sangramento hoje é um marcador de risco importantíssimo de piores desfechos, que é multifatorial, desde parar medicamento antitrombótico até o sangramento por si, consumo de oxigênio, desvio da concentração da curva de hemoglobina e assim por diante. Então, aqui é o segredo da história, né? Eu não posso olhar só mais em eventos isquêmicos, eu não posso só olhar em eventos trombóticos, mas também não posso só olhar em sangramento. Né? A gente, durante muito tempo, olhou só em eventos isquêmicos, depois passou a olhar só em sangramento e a gente quebrava o doente em 2. Né? Na verdade, o sweet spot significa achar esse equilíbrio e tentar manter o melhor benefício líquido.
Isso foi esse editorial que a gente publicou há alguns meses atrás no European Heart Journal, que como a gente acha os sweet spots. Então, os sweet spots é a nossa missão aqui. Eu tenho que achar a combinação de drogas nas doses certas, para o doente certo, pela duração correta, que me dê a maior redução possível em eventos isquêmicos ao menor custo de sangramento, que nunca é zero. Entendeu, pessoal? Aquilo que a gente sempre fala, não tem free lunch nesse campo, né? Se você quer que o seu doente não sangre, a gente tem que dar água a cada 8 horas. Só que se eu der um copo de água a cada 8 horas, o doente vai ter um monte de evento trombótico, então isso também não ajuda. Então, achar os sweet spots é achar esse ponto de equilíbrio. E vejam que existem, a gente estava falando no final da discussão do estudo isquímia, uma evolução tremenda no desenvolvimento de doenças, de drogas novas, algumas mais novas, umas já muito bem estabelecidas, na prevenção secundária para pacientes com doença arterial coronária. Então, beta-bloqueadores, controlar a pressão, controlar a glicose, hoje drogas mais potentes para controlar o colesterol, inibidores de ECA, IBRA. Então, todas situações que realmente, drogas que se mostram benéficas na prevenção secundária de doença cardiovascular. Mas, apesar de todas essas drogas que nós temos, o que a gente observa é que ainda existe um risco residual muito alto. Mesmo os doentes que são bem tratados, eles acabam tendo ainda um risco residual muito alto. E a gente pega registros como europeus e americanos mostrando aí uma taxa de mortalidade que chega até 10% ao ano, pós o paciente ser totalmente bem medicado com terapias já bem definidas. Então, esse risco residual nos preocupa e, ao mesmo tempo, nos abre caminhos para potenciais intervenções nesse sentido. De modo que, quando a gente olha realmente na prevenção dos eventos isquêmicos e tromboembólicos, a gente acaba tendo aí hoje, fundamentalmente, a aspirina e os inibidores de receptor P2Y12. Essa é o que nós temos, é o que nós tínhamos, melhor dizendo, até pouco tempo atrás, como realmente a terapêutica de eleição para a gente poder tentar minimizar os fenômenos tromboembólicos e isquêmicos do coração. E aí começa a surgir, então, esse conceito de inibição de via dupla, né? Esse é um estudo publicado no Nature Cardiology alguns meses atrás, onde a gente define e descreve bem pormenorizadamente o que é essa inibição de via dupla. Então, no intuito de a gente realmente tentar achar os sweet spots, a gente talvez possa tentar inibir a via dupla de formação do trombo. Ou seja, a gente consegue inibir a plaqueta, por exemplo, com aspirina, com um antiagregante plaquetário clássico, e a gente talvez consiga inibir a formação de trombina através do inibidor direto de trombina, mas que também tenha o benefício de potencializar a inibição de agregação plaquetária através do receptor PAR1 e PAR4. Então, veja que interessante, se a gente achar essas drogas, elas podem ser talvez muito interessantes, porque eu vou inibir a formação do trombo de via dupla, de duas cascatas, tanto na ativação plaquetária como na trombina, que são sinérgicas entre si e, portanto, possa ter um benefício ainda maior. Bom, para testar essa hipótese, então, vem um estudo muito importante, chamado estudo COMPASS, que é, na minha visão, um estudo marcador de águas na cardiologia, na doença vascular, porque é um estudo de extrema importância testando essa terapia de via dupla num estudo com mais de quase 30 mil pacientes. Então, vejam que é um estudo que inclui aí mais de 27 mil doentes e que testa 3 braços de intervenção. Então, são doentes com doença arterial coronária crônica, com doença ou doença arterial periférica, uma doença órfã em termos de medicamentos e intervenções. E esse doente ele é randomizado para 3 braços. Ou a rivaroxabana, 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, mais aspirina. Então, essa é o braço testando o conceito, a prova de conceito da via dupla inibida, inibindo com o inibidor de trombina direto, que é a rivaroxabana numa dose baixa, sinergizando com a aspirina. Um outro braço testando a rivaroxabana, 5 miligramas 2 vezes ao dia, portanto, sem aspirina, só testando aí um inibidor direto de trombina, versus o standard of care, que é a aspirina sozinha para esses pacientes, na época que o estudo foi feito. Veja que foi um estudo global, né? Mais de 27 mil doentes, mais de 30 países, onde o Brasil
foi muito bem apresentada. A gente teve aí 25% dos pacientes vindo da América Latina, e dos 25% dos pacientes da América Latina, em torno de 23% vieram do Brasil. Então, eu vejo que o Brasil recrutou aí mais de 1.500 pacientes, o que é de extrema importância, porque nos dá ainda confiança maior de aplicar os dados para a nossa população brasileira. E vejo a distribuição dos critérios de inclusão, né? 72% das pessoas tinham doença coronária pura, nós tínhamos quase 10% com doença arterial periférica pura, e tínhamos aí quase 20% de pacientes que tinham as duas, tanto doença arterial periférica como doença arterial coronária. Quando a gente olha os desfechos primários, então, aqui vai então os resultados primários do estudo, vejam que é demonstrado, sem dúvida nenhuma, uma redução muito importante nas taxas de morte cardiovascular, AVC e infarto, que é o desfecho composto primário, de 24% com a estratégia de inibição de via dupla, ou seja, com a estratégia de rivaroxabana mais aspirina. Quando nós vemos os componentes desse desfecho, eles vão quase que todos na direção correta, né? Então vejam que a gente tem aí uma diminuição geral de 26% no desfecho composto, uma diminuição de 22% de morte cardiovascular, uma redução importantíssima de 42% nas taxas de AVC e numericamente 14% menos de infarto com o grupo da inibição de via dupla. Quando a gente olha nos eventos coronarianos, apesar de a gente não atingir a significância estatística, a gente vê que a direção é numericamente na mesma direção, e conforme eu acrescento infarto, morte súbita e até parada cardíaca ressuscitada, vejam que aí a gente acaba tendo aí uns 20% de redução desses eventos na estratégia rivaroxabana mais aspirina. Quando a gente olha no AVC, a gente acha um resultado muito surpreendente, que é uma redução importantíssima nas taxas de AVC no grupo de rivaroxabana mais aspirina, conforme vocês podem ver aqui. Então vejam aí, quando eu comparo o grupo rivaroxabana mais aspirina versus aspirina sozinha, a redução foi quase de 50% nas taxas de AVC com essa estratégia comparada com a aspirina sozinha. E mais do que isso, não só as taxas de AVC, mas as severidades dos AVCs foram muito menores. Então vejam que quando a gente aplica a escala de ranking modificada, o doente que recebeu a rivaroxabana mais a aspirina, quando tiveram um AVC, esses AVCs foram menos graves e deixaram menos sequelas do que quando o doente estava recebendo apenas a aspirina sozinho. E quando a gente vai olhar no subgrupo de quem tinha AVC secundário ou AVC prévio ou não, ou seja, a prevenção primária versus a prevenção secundária, vejam que aquele doente que não tinha um AVC prévio, esse doente se beneficiou da estratégia COMPASS, se beneficiou da inibição de via dupla, com uma redução relativa de risco de 40%, extremamente importante. Mas vejam que aquele doente com AVC prévio, essa redução ela foi ainda mais significativa. Veja que na prevenção secundária de quem já teve um AVC, essa estratégia de inibição de via dupla, ela chegou a quase 60% de redução de risco relativo de AVC. Então, realmente, um resultado muito, muito importante para os pacientes que tiveram já AVC prévio. E aí a pergunta que não quer calar é, bom, talvez esses resultados aconteceram porque os doentes tinham FA, né? E a gente sabe que a rivaroxabana é um anticoagulante que funciona para FA. Será que a FA explica esses resultados? E a resposta é não. Não foi por causa da FA. Por que não? Primeiro porque, lembrem, pacientes com FA que precisavam ser anticoagulados eram excluídos do estudo COMPASS. O estudo COMPASS não contemplou pacientes com necessidade de anticoagulação plena. Por quê? Porque não seria nem ético dar uma dose de 2,5 para quem precisava receber 20. Tá certo que é a dose de rivaroxabana para FA. Então, esses doentes foram excluídos. Mas, além disso, alguns doentes ao longo do estudo desenvolveram FA. Mas vejam que em 27.200 doentes, só 392 desenvolveram FA. Muito poucos. E quando eu olho nas taxas de AVC nos 3 braços, nos pacientes que tinham FA, vejam que os AVCs foram 7, 8 e 11. Portanto, sem nenhuma diferença nas taxas de AVC naquele grupo que tinha recebido a rivaroxabana mais aspirina versus aspirina sozinha. Ou seja, qual que é o resumo da ópera? Que a presença de FA não é o motivo pelo qual esse benefício dessa estratégia de via dupla
fez-se tão bem sucedido no estudo COMPASS. Mais surpreendentemente, quando a gente olha nos tipos de AVC, o benefício dessa estratégia de inibição de via dupla foi mantida independente do tipo de AVC. Então vejam que AVCs cardioembólicos, AVCs de vasos grandes, vasos pequenos, ou até aqueles AVCs que a gente chama de ISOs, que são AVCs cardioembólicos de fonte indeterminada, ou seja, antigamente chamados como me fugiu o nome agora, esses AVCs... Criptogênico? Criptogênico, desculpa, isso, criptogênico. Obrigado, Fernando. Os AVCs criptogênicos, que é uma nomenclatura não é muito mais certa, não é mais a que a gente usa hoje, a gente usa essa nomenclatura ISOs, até nesses AVCs houve uma diminuição significativamente maior no grupo que recebeu inibição de via dupla. Então, realmente, um grupo que se beneficiou muito, um tipo de desfecho que se beneficiou muito dessa inibição de via dupla. Em paralelo, uma doença órfã, que é a doença lateral periférica, que a gente basicamente não tem nada para ela, a não ser a aspirina, e olhe lá, e uma análise de subgrupo do estudo CAPRI, mostrando que talvez o clopidogrel possa fazer algum benefício, a gente basicamente não tem nada que funcione em termos de desfecho duro. Então, a gente definiu um desfecho chamado desfecho Mayo, ou seja, em vez de ser o desfecho MACE, é o desfecho Mayo, que inclui amputações, isquemia aguda ou isquemia crônica limitante. Desfechos que são importantes para quem mexe com doença arterial periférica. E vejam que quando a gente vê o grupo de doença arterial periférica, o desfecho meio ele é reduzido em quase 50% das vezes. E quando a gente vê amputações, qualquer amputação, ela foi reduzida em mais de 50% das vezes com a estratégia de inibição de via dupla. Então, resultados que a gente chama muito striking, né? Resultados que chamaram muito atenção na redução dos desfechos de isquemia de membros inferiores. Quando a gente olha na amputação vascular, vejam que aí a redução se torna ainda maior, chega a 60% de redução de amputação vascular com a estratégia de inibição de via dupla. E mais surpreendentemente ainda, quando a gente olha em amputação maior, que é aquela considerada acima do pé, ou seja, amputações maiores, nós temos aí 70% de redução de amputações maiores se eu tratar o doente com rivaroxabana mais aspirina. Então, realmente é um game changer, é um diferenciador de marcador de águas da doença, do tratamento da doença arterial periférica, essa estratégia de inibição de via dupla. E esse é um slide muito interessante, onde a gente vê as duas estratégias, né? A estratégia de inibição de via dupla à esquerda, a estratégia de aspirina sozinha à direita, antes e depois de começar o estudo, e vejam que depois que eu começo o estudo e começo a tratar, basicamente as minhas taxas não são mais aumentadas quando eu olho em morte, amputações e desfecho mês, mais amputações, quando eu uso a estratégia de inibição de via dupla, e quando eu uso aspirina, vejam quão não protegido eu estou, o doente continua morrendo, continua sendo amputado, e continua tendo aí amputação em mês em quantidades bastante elevadas quando eu trato o doente só com a aspirina. E quando eu ponho tudo isso no mesmo contexto, né, quando eu ponho tudo isso no mesmo tipo de desfecho, chamado desfecho composto de benefício líquido, que a gente chama, então a gente olha aqui o benefício líquido, que é o desfecho primário, mais o componente meio de doença arterial periférica e mais sangramento grave, vejam que o benefício se mantém preservado com 22% redução de risco relativo no desfecho de benefício líquido, ou seja, mesmo contando com os pacientes que sangram. Obviamente que eu tenho que olhar em sangramento, como eu disse para os senhores, não tem free lunch nesse campo de atuação, e vejo que realmente sangramento maior ou foi mais comum no grupo com a estratégia de via dupla, porque eu estou dando mais remédio. Eu estou dando um inibidor direto de trombina, mais a aspirina versus a aspirina sozinho. Então, obviamente que tiveram mais sangramentos maiores. Importantemente, não houve mais sangramento fatal, não houve mais sangramento em órgão-alvo. Então, isso é fundamental, e nem em órgão crítico. Mas em sangramentos maiores, sim, tivemos mais sangramentos, mas vejam que interessante que sangramentos foram maiores do que o grupo aspirina somente no primeiro ano. Ou seja, do segundo ano em diante, se o doente tolerou e ficou bem, o sangramento não foi maior do que a aspirina sozinha. Então vejam que no gráfico de cima, quando eu olho o desfecho isquêmico, o benefício da estratégia de inibição de via dupla
para desfechos isquêmicos, ele é mantido no primeiro ano, no segundo ano e depois do segundo ano. Quando eu olho em sangramento, no gráfico de baixo, vejam, senhores, que o sangramento maior só é aumentado no primeiro ano, comparado com a aspirina sozinha. Mas no segundo ano e no segundo ano em diante, vejam que as taxas de sangramentos maiores, apesar de numericamente superiores, não foram estatisticamente maiores do que o grupo aspirina sozinha. Então, muito interessante esse aprendizado sobre o sangramento no estudo COMPASS. E mais do que isso, vejam que interessante, a gente entendeu que, às vezes eu vejo as pessoas falando, não, porque quem usa antitrombótico vai sangrar, né? O antitrombótico não causa sangramento, pessoal. O antitrombótico faz com que um pequeno sangramento se torne maior, né? Ele não é uma droga que lesa o endotélio para causar um sangramento ou lesa o vaso para causar um sangramento. Ele faz com que sangramentos que talvez não fossem vistos passem a ser vistos. Ou aqueles que iam ser pequenos passem a ser enormes. Ou aqueles que não iam matar passem a matar. Então, isso é o que o antitrombótico faz. E a gente aprendeu no estudo do COMPASS que a grande maior parte dos sangramentos maiores, quando aconteceram, existia uma doença de base. E essa doença era um câncer gástrico, ou gastrointestinal, ou geniturinário. Então, quem teve um sangramento gastrointestinal ou geniturinário teve muitas vezes mais chances de ter um câncer detectado que não teria sido detectado se não fosse o uso dessa medicação. Por quê? Porque ela fez com que sangramentos que iam ser hematuras microscópicas ou sangramentos gastrointestinais microscópicos que fossem agora macroscópicos e, portanto, investigados. Então, o que a gente aprendeu, a implicação clínica desse achado é que qualquer sangramento hoje no doente usando uma terapia antitrombótica, nós temos, por menor que seja esse sangramento, a obrigação de investigar situações de câncer, tanto no trato gastrointestinal como no geniturinário, porque a gente não raramente vai encontrar um câncer como a verdadeira causa do sangramento, cujo o antitrombótico mais potente simplesmente fez com que a magnitude desse sangramento fosse muito maior. Bom, e aí, será que tem como melhorar esse sangramento com inibidores de bomba de próton? Bom, essa é a pergunta que sempre se faz, e o estudo COMPASS teve também a visão de fazer um subestudo randomizado, onde os doentes que não estavam recebendo inibidor de bomba fossem randomizados para receber pantoprazol 40 miligramas uma vez ao dia, ou nada, ou placebo, para ver se realmente havia um benefício num desfecho que a gente chamou de desfecho gastrointestinal alto, ou complicações gastrointestinais altas, onde incluía sangramento, dor gastrointestinal com úlceras, erosões e até mesmo perfurações e obstruções. E vejam que quando a gente olha o estudo randomizado, a gente observa que não houve estatisticamente uma diferença entre o placebo e o pantoprazol, ou seja, houve aí 12% menos eventos gastrointestinais altos com o grupo pantoprazol, mas isso não atinge significância estatística. Quando a gente olha nos componentes desses desfechos, veja que a gente acha alguns dados interessantes, números pequenos, né? Não são números grandes, mas a gente consegue achar aí talvez uma diminuição de sangramento alto com o pantoprazol, uma diminuição de úlcera e de erosões gastroduodenais com o pantoprazol. E quando a gente faz uma análise post-hoc, exploratória, a gente acha que tem realmente menos sangramento e menos úlcera e erosões com o uso do pantoprazol. Então, na análise subgrupo, sugere-se que talvez o pantoprazol possa minimizar sangramentos altos e úlceras e erosões altas, às custas de um aumento de infecção. Então, qual foi o preço a se pagar? Você altera o pH do estômago e, consequentemente, você favorece aí o crescimento de bactérias, particularmente Clostridium difficile, que é uma das bactérias importantes de infecções, que foram aumentadas, como os senhores podem ver aqui, significativamente no grupo pantoprazol. Então, qual é o resumo dessa parte do estudo COMPASS? Que o pantoprazol comparado com o placebo, de maneira geral, para o desfecho primário de complicações digestivas altas, não reduziu complicações, mas as análises secundárias mostraram que talvez sangramentos altos e erosões e úlceras foram sim diminuídas pelo uso do pantoprazol, mas que aumentou-se, por outro lado, o quadro de infecções entéricas desse doente. Então, a interpretação é que inibidores de bomba, de maneira rotineira, não devem ser usadas. Quando a gente usar
uma associação de antitrombóticos, de novo, questionando aí o que a gente achava, né? Sempre a gente achava, e as recomendações da diretriz, vamos fazer porque vai melhorar, faça o estudo randomizado, percebe que não faz diferença, mas sim, em alguns casos selecionados, com sangramentos prévios, alto risco de sangramento, de erosões, talvez por um período limitado, vale a pena usar o pantoprazol, desde que a gente controle os aspectos de infecção. Então, colocando esses resultados do COMPASS, que é a inibição de via dupla com rivaroxabana mais aspirina em contexto, não é comparando se é melhor ou pior que o IECA, se é melhor ou pior que estatina, se é melhor ou pior de inibidor SGLT2, mas sim colocando a magnitude das reduções no desfecho de morte, AVC e infarto. Vejam, senhores, que são magnitudes muito semelhantes, com drogas muito bem estabelecidas na prevenção secundária, se não até maior do que algumas delas que já foram muito bem comprovadas e incorporadas na prática clínica. Mas quem que é o grupo que mais se beneficia? Lembrem que eu falei do sweet spot e achar o grupo que mais se beneficia. E o grupo que mais se beneficia é o doente que tem maior fator de risco. Então, vejam que aqueles pacientes com maior critério de risco, então que tem colesterol alto, hipertensão, alto índice de massa corpórea, sedentarismo, diabetes, tabagismo, quanto maior a quantidade de fatores de risco, maior é o benefício absoluto dessa estratégia de inibição de via dupla. Vejam que isso é demonstrado muito bem nesse gráfico, onde quando eu comparo pacientes com muitos fatores de risco do lado esquerdo, vejam que o meu número necessário para tratar é de 28 com essa estratégia de inibição de via dupla, comparando com aspirina sozinha. E quando eu vou para o lado direito, que são pacientes com menos fatores de risco, o meu NNT também é significativo, menor que 100, também é interessante, mas é 92. Então, o meu benefício é um pouco menor do que quando eu pego de alto risco, quando o meu NNT é de 28. Então, com isso, qual que são os grupos que hoje a gente já identificou como grandes grupos que beneficiam dessa estratégia COMPASS, de inibição de via dupla? É o polivascular, é aquele doença com doença polivascular de carótida, de doença arterial periférica. É o paciente que tem insuficiência cardíaca leve e moderada. É o paciente que tem insuficiência renal. É o paciente com diabetes. E é o paciente com múltiplos fatores de risco cardiovasculares, como tabagismo, sedentarismo, inatividade física, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia. Hoje a gente sabe que esse é o grupo que mais se beneficia dessa estratégia de via dupla, de inibição de via dupla. E para finalizar, esse é um paper que a gente publicou no Nature Cardiology faz alguns meses, tentando criar um algoritmo para poder facilitar a incorporação desses resultados na prática clínica. Então, vejam que a gente tentou criar. A gente pega pacientes então, que tiveram aí síndrome coronariana crônica ou infarto prévio, que o primeiro passo é, depois que ele está usando tanto a inibição de via dupla antiagregação plaquetária ou um anti-agregante plaquetário único, a primeira coisa é a gente avaliar o risco de sangramento desse paciente. Se for proibitivo, é um paciente que tem uma neoplasia sangrante, é um paciente que tem aí uma trombocitopenia muito importante, a gente vai manter esse paciente com um antiagregante plaquetário simples. Mas se ele não tiver, vejam aí, a gente vai aí olhar os fatores de risco que eu defini para os senhores. E vejam aí que aí entra doença arterial periférica, multiarterial, paciente com insuficiência cardíaca, diabetes, insuficiência renal. Esses são os doentes de alto risco. Se o paciente não tiver nada disso, talvez não precise da estratégia COMPASS. Talvez a gente possa continuar com a antiagregação plaquetária simples. Mas se ele tiver algum desses fatores, aí a próxima pergunta que a gente faz é: teve AVC prévio ou não? Por quê? Porque se o doente teve AVC prévio, o resultado do estudo COMPASS hoje é o mais importante que nós temos. Até porque nos estudos de dupla antiagregação plaquetária de longa data, AVC prévio foi um fator de exclusão, foi um critério de exclusão. Tem muitos dados de usar antiagregação plaquetária dupla por muito tempo. Então, nesses casos com AVC prévio, sem dúvida que a inibição de via dupla com rivaroxabana e aspirina é a melhor opção. Depois, se o doente não tem AVC prévio, aí a gente vai ver, será que o doente teve um infarto prévio? Se o doente não teve um infarto prévio, então aí ele também é sujeito à estratégia COMPASS. Porque a estratégia COMPASS, a gente incluiu o paciente sem infarto prévio e simplesmente mostrou um benefício muito grande. E se o doente tem infarto prévio, aí é o box do meio aqui em roxo, aí a gente tem duas opções.
a gente pode usar ou a dupla antiagregação plaquetária prolongada, por exemplo, aspirina mais clopidogrel ou aspirina mais ticagrelor, baseado no estudo Pegasus, baseado no estudo DEPT e assim por diante. Ou a gente pode usar a estratégia Compass com rivaroxabana mais aspirina. Qual que a gente prefere? Não tem essa resposta, pessoal. Essas duas estratégias nunca foram comparadas cabeça a cabeça. Então, a gente vai ter que individualizar essa conduta, baseado nos resultados dos estudos nesses cenários e baseado na carga trombótica e no fardo vascular, né, vamos dizer assim, que esses pacientes eventualmente têm. Então, em resumo, pessoal, hoje em pacientes com doença arterial coronária crônica ou doença arterial periférica, a rivaroxabana mais a aspirina, quando comparada com a aspirina sozinha, ela reduziu o desfecho primário de morte, AVC e infarto em 25%, reduziu o infarto, reduziu a amputação e desfecho meio de membros inferiores de maneira pela metade, pelo menos, e diminuiu mortalidade em pelo menos 1/5 das vezes. Resultados muito, muito consistentes. Sim, teve um aumento de sangramento, sangramentos maiores, muito mais no primeiro ano, e que muito frequentemente desmascarou doenças de base, como cânceres gastrointestinais e geniturinários. O uso de pantoprazol rotineiro, como eu disse, não diminui complicações gastrointestinais altas, mas pode sim diminuir sangramentos, erosões e úlceras, em alguns casos, às custas de mais infecções. Então, pesar esses dois riscos quando vocês decidirem usar o pantoprazol. O maior benefício dessa estratégia, sem dúvida, do polivascular, na insuficiência cardíaca, no diabético, na insuficiência renal ou naqueles pacientes com múltiplos fatores de risco cardiovasculares. Esses são os que mais se beneficiam dessa estratégia Compass. E eu considero que a gente está agora no começo de uma nova era. Aliás, desculpa, no final de uma nova era. É uma nova era que a gente já conhece bastante sobre novos antitrombóticos, mas a gente ainda está no final dessa nova era. Ou seja, tem muito caminho a percorrer para conseguir definir melhor e a cada dia, com mais subanálise, com mais subestudos, qual que é o doente mesmo chave que mais se beneficia de uma estratégia ou de outra estratégia, porque não tem nenhuma que é mágica e que sirva para todo mundo simplesmente como água. E eu acho que essa frase do Bill Gates realmente define o que a gente vive hoje em dia, que é os grandes avanços que a gente vê na humanidade, na medicina, não são as descobertas per se. Então vejam que aqui a gente tem drogas já antigas, né? A aspirina e a rivaroxabana já descoberta há pelo menos 10, 12 anos, mas os maiores avanços que a gente faz é a maneira de aplicar essas descobertas na prática clínica, ou seja, a gente faz descobertas através de estudos pivôs e a gente refina a aplicabilidade dessas descobertas na prática clínica, e é isso que avança a medicina e é isso que faz com que a gente trate cada vez melhor os nossos pacientes. Então, muito obrigado pela atenção e estou aberto a qualquer tipo de comentário e pergunta. Renato, eu queria agradecer a sua participação. Isso me lembrou a primeira vez que eu vi você falar num congresso. Assim, é sempre um prazer muito grande ver você falando. Acho que você foi muito claro na sua exposição. Eu queria colocar para o grupo do Departamento de Doença Coronariana, se eles têm alguma pergunta a fazer rapidamente. Depois, ao final, eu também queria fazer uma pergunta. Pessoal, alguém quer fazer alguma participação? Renato, se quiserem perguntar, pessoal, é só acenar. Renato, eu percebo uma certa resistência do clínico à introdução de um novo anticoagulante na sua prescrição padrão do coronariopata crônico. Até bem pouco tempo, nem estava claro que a dupla antiagregação em alguns cenários poderia ser benéfica. Eu queria ver, assim, a que você atribui essa resistência e o que tem acontecido fora do Brasil em termos de incorporação da rivaroxabana como droga no doente crônico. Eu vejo que até a própria diretriz de síndrome coronariana crônica já contempla a rivaroxabana como 2A de classe de recomendação para quem tem alto risco isquêmico com baixo risco hemorrágico. Você definiu bem aqui o que seria o alto risco isquêmico com baixo risco hemorrágico. Eu queria saber como você vê a utilização da droga fora do Brasil, enfim. Então, Daniel, é uma excelente pergunta e se eu pudesse definir isso, é um problema que todas as medicações sofrem em algum momento da sua vida útil, né? Eu diria, que é chamada inércia terapêutica.
Então, a inércia terapêutica é um dos problemas mais graves que a gente vive hoje na medicina. Então, veja você, Daniel, eu provo que nas diretrizes de cardiologia, a gente só tem 8,5% de recomendações que provêm de nível inquestionável de evidência. E mesmo assim, a gente não consegue usar. Ou seja, por que eu começo minha aula com aquele slide? Porque quando a gente vê resultados como esse, a gente tem que ter abertura de mindset, de mentalidade, para mudar os nossos preconceitos, para mudar as nossas crenças, para mudar as nossas paixões, né? Porque às vezes as pessoas se tornam apaixonadas por algumas medicações, algumas condutas, e fazer o que é melhor para o doente. Vejam que paradoxo. Eu venho de uma escola que a digoxina basicamente nasceu no Brasil, que foi a Escola Paulista de Medicina. Eu aprendi com o Disseu, o Sr. Disseu, o Silvio Borges, com esse pessoal todo, que a digoxina era a droga maravilhosa do mundo. Mas os resultados dos estudos eram muito ruins naquela época, né? E aí, por coincidência, publicou 4 anos atrás um estudo mostrando que a digoxina em FA aumenta a mortalidade e não faz nada de bom, só, na verdade, aumenta a mortalidade. Foi difícil para mim, assim, do ponto de vista emocional, porque eu estava me envolvido emocional com a droga, mas você tem que ter a mente para falar, não, o que é melhor para o doente, baseado nas melhores evidências clínicas. Hoje a gente tem, Daniel, 10 anos de novos anticoagulantes, 10 anos no mercado. E só hoje a gente atinge 50% de uso de novos anticoagulantes no mercado, com drogas que são infinitamente melhores que a varfarina, diminui o risco de sangramento intracraniano e são muito mais fáceis de usar. Vamos tirar o custo de lado, porque o custo de lado, em alguns momentos, é realmente algo importante, mas vamos tirar o custo de lado. 10 anos para uma droga começar a ser usada, quer dizer, em 50% das vezes. Então, se a gente não fizer um trabalho como esse que vocês fazem nesses webinars, que eu vi aí, tinha quase 300 pessoas, né, no plena segunda-feira, 9 da noite, e replicar isso, e replicar de uma maneira que cada um vai e treine o seu staff pessoal, os seus médicos, os seus residentes, não tem outro jeito, Daniel. Então, isso chama-se inércia terapêutica e a única maneira de combater isso é com eventos de alto nível, educação médica continuada, como a que vocês estão fazendo aqui. Renato, muito obrigado. Estou sendo finalizado aqui sobre o término do tempo para a nossa apresentação. Pois não. João, então vou deixar meu abraço. Se você quiser. Fernando pediu a palavra, eu vou ser injusto com o Bassan se eu der a palavra para você. Não, na verdade eu queria dar parabéns ao Bassan pelo caso e que caracterizou muito bem essa discussão que depois o Renato nos contemplou de uma maneira brilhante, que a gente precisa de mais recurso para o paciente que, porventura, ele prefere não intervir, né? O paciente que opta por não fazer revascularização, ele tem a preferência pelo tratamento mais conservador. Então, recursos como o Renato nos contemplou agora, sobretudo no paciente que tem menos metal e mais doença difusa, passa a ser realmente um recurso alocado para o paciente que tem esse perfil de potencial benefício, entendeu? Porque a gente falou muito da oportunidade de beneficiar o paciente em qualidade de vida revascularizando, mas tem a escolha e preferência do paciente que opta por não fazer, que pelo menos nos primeiros 3 anos, que o Esquina mostrou muito bem, que é relativamente seguro mantê-lo, né? Então, acho que aí entra o Renato conversando sobre isso. Essa era a contribuição que eu queria dar. Obrigado, viu? Maravilha, então. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos e encerrar nosso webinar. Até a próxima segunda-feira, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, grande abraço.